No episódio do podcast A Casa é Sua, recebemos o advogado tributarista Cícero Antônio Favaretto, um profissional com sólida trajetória no direito e ampla experiência na defesa estratégica do patrimônio de empresários e famílias. Durante a entrevista, Cícero trouxe uma visão clara e prática sobre a importância do planejamento tributário para o empresário brasileiro, destacando como decisões bem estruturadas podem reduzir custos, proteger o patrimônio e garantir a sustentabilidade dos negócios no longo prazo. A conversa reforçou que o direito tributário não deve ser visto apenas como obrigação, mas como uma ferramenta estratégica de gestão. Um dos pontos centrais do episódio foi a análise da Lei nº 15.270/2025, que altera profundamente a tributação de lucros e dividendos neste ano de 2026. Ao longo da conversa, ficou evidente a relevância de soluções como holdings familiares, revisões societárias e planejamento sucessório, especialmente diante do novo cenário fiscal. Foi um episódio atual, esclarecedor e extremamente prático, voltado a empresários que desejam se antecipar às mudanças, tomar decisões conscientes e proteger aquilo que construíram ao longo de suas vidas. Cícero, deixa eu te fazer uma pergunta que todo empresário e empreendedor gosta de ouvir. Como é que a gente faz para pagar menos impostos de uma maneira legal, de uma maneira inteligente? Olha, tem várias maneiras, né? Eu diria que a maioria delas está hoje focada em uma correta assessoria jurídica e contábil. Se você tiver um bom advogado e um bom contador, você consegue implementar estratégias na sua empresa para que você pague menos impostos. Uma simples agora que eu vou te dizer, né? A pessoa hoje tem uma empresa no Simples Nacional e vai tirar ao mês, ela precisa tirar da empresa um valor elevado em distribuição de lucro. Se ela paga despesas da empresa usando o seu CPF, usando a sua Certo. pessoa física, e ela não usa o recurso que está na empresa, ela está fazendo ali o começo de uma confusão patrimonial, e esse começo dessa confusão patrimonial traz mais custo para a pessoa física e tira a despesa que seria correta na pessoa jurídica. Então, o que o contador recomendaria? Olha, se é despesa da empresa, é operacional, paga na empresa. Não paga na pessoa física. Mas hoje a gente ainda tem isso acontecendo de forma mais frequente por conta da informalidade, né? Muitos serviços não querem emitir nota e daí a empresa também fica amarrada e às vezes a pessoa física acaba se sujeitando a isso, né? A essas questões, né. Mas uma coisa é certa, né, Uhum. você que nos acompanha aí o podcast, se não está contribuindo, porque às vezes a pessoa começa e não contribui de maneira legal, né, Uhum. mas com certeza você vai prosperar, crescer e vai Isso contribuir, aí. e bastante com o governo, porque no Brasil são percentuais elevados, né. Eu até falo que a expressão, eu não uso geralmente a expressão contribuinte, mas é por uma Pagante mesmo. é porque é pagador de impostos. Então Isso. imagina o seguinte, o contribuinte ele faz voluntariamente. Aham. Então, se é voluntariamente, eu posso fazer, eu posso não fazer. Mas como é imposto, ele é obrigado. E se eu sou obrigado a fazer, então eu sou um pagador de imposto, eu não sou contribuinte. E é interessante, né, que no Brasil, existem até impostos, né, que se não pagar, acho que é ICMS, né, que se não contribuir, prisão, algo do tipo, né. Foi criada uma tese pelo STJ e a partir de um caso de Santa Catarina, se eu não me engano, e que eles fizeram, por meio dessa tese, a criminalização do não pagamento de alguns tributos na forma como era previsto ali na lei, né. O que eu considero até um abuso. O avanço dessa tese, tecnicamente, não foi correto, mas é o que a gente tem, talvez isso mude no futuro, né. Entendi. E você falou que é importante um advogado e uma contabilidade para que o conhecimento dos 2 e às vezes a pessoa pensa assim: "Ah, eu sou pequeno, então eu não preciso me organizar, de repente eu não tenho dinheiro para pagar isso". O que você tem a falar sobre isso? Isso daí eu acho que é o tipo de economia de palito, né, em algumas situações, né, porque, considerando que o nosso país, nos últimos 3 anos, teve ou um aumento de imposto ou a criação de um imposto novo a cada 37 dias, como que você, empresário, vai se manter
atualizado de todas as suas obrigações e do que pode fazer e que não pode fazer para economizar imposto. É humanamente impossível se manter atualizado diante de tantas mudanças sucessivas. Então, esse apoio de um contador, de um bom contador e de um advogado acaba sendo necessário para que tu consiga focar na tua operação comercial e não focar em outras coisas. E tem uma coisa que é interessante no Brasil, né? Se você pagar a menos, Uhum. a Receita te cobra. E se pagar a mais, ou se tiver como ter economia, ela não bate lá na sua porta e fala: "Cícero, você podia estar contribuindo com menos". Exatamente, isso nunca vai acontecer. E é engraçado que eu acompanho alguns fiscais em Instagram, né? Hoje os fiscais, muitos estão vendendo cursos online, né? Então eles estão tendo a profissão deles e também vendendo curso. E é engraçado porque a posição é justamente essa. Em alguns vídeos que eu vi, né? Se pagou imposto a mais, ninguém vai avisar, ninguém vai, né? Inclusive teve um caso que eu atuei que o cidadão pagou 2 DARFs no mesmo dia do imposto de renda dele, no valor igual, de 11.000 e uns quebradinhos. Ele fez um pedido administrativo para recuperar o imposto. A Receita disse que não tinha prova de que ele tinha pago 2 vezes. Ela não foi capaz de identificar no sistema dela que tinha 2 pagamentos do mesmo valor. Tive que entrar com o processo para recuperar 11.000 e um pouquinho. No processo, a Receita continuou negando que ele tinha pago em dobro. E eu tive que provar, ó, o comprovante está aqui, o extrato está aqui, como é que não pagou em dobro? No final, o juiz disse, olha, de fato pagou em dobro, devolve o dinheiro para o cidadão. Então, uma coisa simples de ter pago uma mesma guia 2 vezes, ele sem advogado não conseguiu. Daí tu vê como é que é. Imagina, né, se você tá com uma tributação a mais, isso acontece bastante, né, porque como cria-se muito os impostos, aí um abate o outro, compensação, e se não tiver realmente bastante conhecimento, né, vai acabar É, pagando mais. eu até diria que hoje a gente acaba a complexidade do direito tributário no Brasil, ela meio que exige que tu tenha um advogado para lidar com sucessão, outro para lidar com ICMS, COFINS e PIS e outros impostos relacionados, um outro para lidar com imposto de renda, um outro para lidar com imposto de renda pessoa jurídica. Então tu tem que ter advogados que tenham especialização em tributário e às vezes especialização em algum tipo de tributo para conseguir resolver o teu problema. Teve um caso que eu atuei que era IPTU. Tinha passado por um advogado, ele não soube identificar o problema. Chegou em mim, e o problema foi, o empresário, ele adquiriu um imóvel e fez a regularização daquela propriedade, que estava com a metragem correta. Então ele regularizou, a metragem ficou correta, e daí o município quis cobrar o IPTU dos últimos 5 anos, mas reclassificando o imóvel dele. O imóvel dele estava com a classificação casa, alíquota 0,5%. Quando o município fez a regularização do imóvel, reclassificou para sala-loja, com alíquota de 2%. Então o imposto dele Queria cobrar 1,5, ou seja, 3 vezes mais do que ele tinha pago retroativo retroativo. em Então a 5 pessoa faz um processo para regularizar o seu imóvel, achando que está lá colaborando com a administração pública, e a administração pública enfia o punhal nas costas, cobrando o retroativo dos últimos 5 anos. Brasil não é para armadores. Não é para amadores. E aí você que está nos acompanhando, né, com certeza, que já está no estágio mais avançado, com mais empresas, com certeza você já passou por algum tipo de, não vou falar problema, de dificuldade, né, com a receita, seja com impostos. E como lidar com isso, de uma maneira mais racional? Porque a gente paga tanto imposto no Brasil e talvez não vê a contrapartida, né, Uhum, que gera uma sensação, talvez muitas vezes ruim, né. "Pô, onde que vai esse dinheiro? O que que é feito com esse dinheiro?". uhum. E a gente sabe, né, Cícero, quando a gente trabalha com um governo é tudo demorado, né, burocrático, é prazo, Uhum. processo. Como é que você lida com isso para tentar deixar teu cliente um pouco mais tranquilo, e como é que a pessoa comum pode lidar com isso? Eu acredito que é alinhar a expectativa, né. Então assim, eh
Teve um caso recente que eu fiz, que era uma empresa prestadora de serviços na área de limpeza de condomínio, e ela precisava recuperar um tributo que ela não conseguia compensar com a folha de pagamento. Eu olhei a causa, ó, isso aqui é simples, relativamente simples, a gente vai ter sucesso na recuperação desse imposto. Acho que ia dar uns 70, 80 mil de imposto a recuperar. Ela tinha expectativa de que tudo se resolveria em 3 meses, mas infelizmente não é assim. Entra com processo na justiça, a fazenda responde, né, depois vem a resposta, depois que vem a resposta e você ganha, você entra em execução. Na execução você vai lá e vai conseguir Um o crédito crédito, que às vezes tu vai compensar para abater outros. ou que tu vai conseguir recuperar se for, por exemplo, Justiça Federal, a tendência é que tu recupere. Se for Justiça Estadual, O dinheiro volta daí volta. na federal. Na federal a tendência é que volte. Mas Geralmente como o ICMS, a maioria é na estadual, né? ou outros impostos estaduais, às vezes pode ficar lá na fila de precatórios, daí a gente tem empresas especializadas na compra de crédito. Exatamente. Onde ela vai ganhar um ágio nisso para esperar o tempo, né, para cobrar isso. Exatamente, Ou você vai ficar com um crédito para ir abatendo dos próximos. exatamente. Mas às vezes o valor é muito alto, né, e a empresa então você percebe que, e por que que você acredita que é dessa forma? Porque, por exemplo, no direito das empresas, nós empreendedores, Uhum. se eu te cobrei alguma coisa errada, eu preciso te devolver o quanto antes, Aham. É, senão multa. sim, Como o governo faz, se você não pagar, é multa, juro, não sei o quê, é, 20%. Do contrário, eu acho que alguém cria a regra, né, e cria a regra tem bastante favorável para o seu time, né. tem uma regra, tributária que deveria funcionar, que é a seguinte, que todo tributo no Brasil, ele passa pelo consentimento da população. E qual é o consentimento? Significa que o deputado, ao legislar, ele está te representando naquela lei que vai criar ou majorar um tributo, né. Então é um consentimento que tu deu na medida que tu votou naquele deputado. Na prática, como a gente vota e aquela pessoa que a gente votou não nos representa, porque ela não faz aquilo que a gente espera, a gente tem esse descompasso. Significa que a gente sempre tem leis tributárias mais agressivas contra a vontade de quem está votando. Então, como que tu resolve isso, né? Eu acho que passa primeiro por uma conscientização das pessoas, elas têm que entender que os tributos deveriam respeitar a vontade sua enquanto cidadão, e elas deveriam também, refletir: "Eu quero que eu tenha governantes que gostam dos impostos, e cada vez mais impostos, ou será que eu não posso escolher governantes e políticos que tenham uma tendência de redução de impostos?". Então esse vai ser um processo educativo que vai levar anos, né. Claro, entendi. Bom, você que está nos acompanhando, você já viu que hoje a conversa, ela às vezes é uma conversa que as pessoas não gostam de ter, né, sabe aquela DR que é uma mas que é fundamental, né, porque, estar alinhado com o fisco, né, vai te evitar muitas dores de cabeça, né. É. E às vezes demora um pouco até a dor de cabeça vir, né, mas quando ela vem. Era interessante que tu falou ali do empresário, né, quando ele por exemplo, eu duvido que a gente tenha algum contrato de empresário que tenha multa de 100% ou multa de 150%. Não existe. Não existe. Mas por que que existe nos impostos? Entende? Alguém criou essa regra, alguém que recebeu o nosso voto estava lá para decidir que seria assim. Eu não lembro exatamente, não sou alguém muito bom em impostos, mas lembro que tem um que em algum momento uma empresa nossa não pagou corretamente, sei lá, e eu acho que de cara era 20% a multa. Uhum. O direito nosso normal é Empresarial 2, é 2, ou seja, apenas 20 vezes ma 10 vezes 10 mais. vezes mais. Chega a ser bizarro, né, para não falar outra coisa. E você que tá vendo, a gente vai falar bastante ainda sobre a reforma tributária e as mudanças, né, que eu acho que é algo bem importante, mas para que a gente possa sempre ter o podcast,
A Casa é Sua, ele é um podcast voltado para conhecimento, né, gratuito. A gente trouxe hoje é o 112, né, Lucimar, estávamos contando. Então, pô, e a gente criou carinhosamente o nosso patrocinador mais importante, a gente chama ele de patrocinador cultural, que é o convidado. Porque se não tem o convidado, não tem o conhecimento e não tem o podcast. Então, quero agradecer muito a você, Cícero Favareto. A gente vai deixar aqui o Instagram dele, vamos deixar o Instagram do escritório dele, que é Favareto e... Schmidt Advogado. Isso, a gente vai deixar aqui, então, com certeza, se você precisar. E às vezes o pessoal também tem medo, vou falar com o advogado, tenho certeza que você conversa com eles que vai ser ótimo. Então, agradecer muito aí você pelo teu tempo e por trazer o conhecimento pra gente. Às vezes eu apresentei os nossos convidados com conhecimento, eu tive a oportunidade de virar amigo do João Kepler, cara, e ponto cego empresarial, né? Você que é empresário também, além de advogado, Sim, e é trabalha verdade. com muitos deles, te presentear aí com... Tem dicas muito legais e são dicas legal. práticas, né? Que ele foi Obrigado. aprendendo e usando ao longo do tempo. Uhum. Também queremos agradecer os nossos outros 2 patrocinadores, que um é a Carol Group. A Carol Group, você que acompanha já sabe, é a Carol Cortinas, a Carol Decora, a Carol Imóveis e a Carol Reveste. Então, em algum momento, tenho certeza que você vai precisar e vai poder, vai ser um prazer para eles, né, fazer negócio com vocês. E agradecer também a Inovacom Contabilidade, do Guilherme, do pessoal lá, que inclusive é a contabilidade da Carol Group. A Carol Group, ela gentilmente cede onde a gente grava o podcast, a gente grava aqui em São José, né, na Grande Florianópolis, a gente grava também em Balneário Camboriú e São Paulo. Então, eles são bastante importantes para a gente para poder trazer esse conhecimento. Mas como a gente não está aqui para falar fazer merchan, vamos entrar na questão da reforma tributária. Quando a gente fala reforma, mudança, vem novidade, a gente... Algo bom, Isso, né? Vou algo bom. reformar minha casa. Exatamente. Começamos 2026 com a reforma tributária no teste, né, que conversávamos. O que você pode, assim, é claro que a gente não vai conseguir trazer conhecimento para você virar um especialista, mas que pontos que te chamaram a atenção nessa reforma tributária? Então, quando eu estava na universidade lá em 2003, começando, né, tinham alguns professores em direito tributário que falavam: olha, há muitos anos se fala de reforma tributária, mas que não acreditavam que viria. E eu também não acreditava que viria, mas estou vendo ela acontecer e, infelizmente, na minha leitura, é uma reforma que ela propõe uma série de medidas que são anti-empresariais. Então ela se propõe a, no discurso, né, a melhorar o ambiente de negócios, mas ela vai ter uma fase de transição que vai de 2026 até 2033 para acabar com o ICMS, e ela tem uma legislação com mais de 500 páginas. Então, antigamente a gente tinha o quê? O Código Tributário Nacional e os impostos estaduais. Mas se a gente concentrasse essa legislação, não seria tão extensa e tão complexa quanto essa da reforma. Então, se eu estou falando de reforma, e no país como o Brasil, a gente precisaria o quê? Simplificar e reduzir. Infelizmente, não é o que a gente está vendo na reforma. Está ampliando e complicando. Essa é a minha leitura. Mas eu espero que a esperança é a última que morre, né, que a gente tenha aí uma reforma da reforma. Quando começar a ver que está dando problema, comecem ali a fazer modificações pontuais. Porque você que é especialista nessa área, né, tributária, você entende que ao invés de facilitar, vai dificultar? Sim, E ao invés de desonerar, sim. tende a onerar? Tem vários, não sou eu só que estou falando Claro. isso, né, mas tem vários especialistas em tributário falando que, olha, fizeram uma reforma quase como um cheque em branco, porque não tem alíquota. Até hoje ninguém sabe qual vai ser a alíquota final dos impostos que o empresário vai suportar. E tem algumas simulações na internet que estão chutando ali valor de alíquota para tentar mostrar o que vai ser o antes e depois, Aham. e quase todas elas aumentou 30, 40% de imposto. E aí vamos falar da vida real, né? E isso não implica, porque você que está nos acompanhando, de repente você não é empresário, empreendedor, saiba com que você consome.
essa caneta que a Uhum. gente gentilmente ganhou da RDO, que é um parceiro nosso, esse copo, ele foi produzido por alguém, certo? Quanto mais aumentar a carga tributária, o que que acaba acontecendo? Diminui o nosso poder de compra, porque o produto fica mais caro. É. Então, uma reforma tributária que eu considero que seria essencial e que não foi ninguém mexeu uma palha, seria, por exemplo, nas tabelas do Simples Nacional. Nós temos tabelas que estão desatualizadas desde 2018. Então, uma empresa que teria faturamento até 4,8 milhões, ela está dentro do Simples. Mas esse 4,8 hoje, se nós fôssemos aplicar simplesmente correção monetária, Lá para trás. saltaria para 8. Entendi. Então, por que quando se fala em reforma tributária, você muda um monte de coisas que visam arrecadar mais, mas não muda uma coisa simples que seria um facilitador para o empresário? Porque, às vezes, para ele não sair do regime do simples e ir para o lucro presumido, ele cria uma segunda empresa. Ele pode cometer ali uma irregularidade, criando uma segunda empresa no mesmo ramo de atividade para dividir o faturamento dele. Tecnicamente não é o certo, mas é porque não existe uma transição suave. Então isso seria uma reforma extremamente necessária, mas como deveria ser feita em prol de empresário, ela não é colocada para frente, né. Entendi, entendi. Na verdade, ela foi feita talvez pensando em arrecadar mais. Exatamente. Então a tabela do imposto de renda, né, muita gente reclama. O governo ele não precisava dar isenção para quem tem até R$ 5.000. Porque se eu olhar quando que a tabela do imposto de renda foi criada, bastaria eu atualizar a tabela. Se eu atualizar a tabela com aquelas faixas de alíquota progressiva, eu já ia ter isenção para pessoas que ganham um valor de salário bem superior. Só que eu não atualizo e ao invés de atualizar por uma questão de política, eu digo que eu vou ampliar e conceder uma isenção. Daí eu fico também de bonzinho nessa história. Então, é esse o tipo de jogo que a gente está sujeito, né. O jogo político, né. E tem uma coisa que eu acho que é bem importante, né, que não sei nem se eu deveria falar aqui, mas quem legisla, Uhum. quem cria as leis, ele entende de verdade, de como que a economia funciona, de como que poder de compra, né, o famoso poder de compra. É. Por que que você vê em países envolvidos, Estados Unidos ou outro, quantas horas que a pessoa trabalha para adquirir essa caneta, o copo, um Uhum. carro, não importa, comparado com o Brasil. Só que ele nunca parou para pensar que isso não são nós empreendedores, empresários que somos malvados, né. Uhum. É uma questão de que você cada vez quer mais e senão a conta não fecha, né. Tem um gráfico que eu vi esse ano, eu não vou lembrar qual foi a postagem, mas era o salário mínimo em dólar, desde quando foi instituído até hoje. Quando foi instituído, era equivalente ou eu não lembro exatamente a data, mas ele estava lá como US$ 192 e depois ele estava como 189. Então, nominalmente, o salário mínimo foi subindo. Ele saiu de um valor e chegou a 1.500 e alguma coisa, que é o que tem hoje. Então, em real, a gente percebe a evolução, em dólar não. Em dólar a linha era reta. Então o poder de compra, que geralmente é medido em dólar, não teve variação, mas as pessoas supostamente veem um aumento no número e acreditam que não, o salário mínimo de fato aumentou. É, mas aí se elas verem a cesta de produtos, né, as coisas que elas tinham acesso Efetivamente. lá atrás e hoje, né, e aí e aí eu acho que é uma questão, né, que precisa pensar muito, quem recebe salário, um Hum. empresário mesmo, ele percebe que ele está recebendo cada vez menos, né. E Uhum. quem paga cada vez mais caro, então você E em algum lugar está indo esse dinheiro, é o ralo, né. que não é nem para quem pelo que eu entendo, né, fica muito simples, né, não é nem para quem paga, Uhum. nem para quem recebe. É. Isso também é um ponto crítico, né, porque é caro para o empresário pagar e para o funcionário que está recebendo não é
uma remuneração que ele Ade gostaria de receber. Pra ele poder o que ele gostaria. Exatamente. Então, esse descompasso, na minha visão, ele se deve a uma falha na gestão. Então a gente tem um problema de gestão, porque a se a gente olhar o gráfico também de arrecadação do Brasil, o gráfico só sobe. Por que que a arrecadação cada vez mais aumenta e nós não temos uma percepção de retorno desse valor que está aumentando na arrecadação? Porque está sendo, infelizmente, mal aplicado, mal gerido. E aí a gente sofre as consequências, né? Certo. E a gente vai falar um pouco também sobre que mudou uma parte que eu acho que é bem importante para os empresários, para o empreendedor, foi a tributação dos lucros, né. Uhum. Essa tributação de lucros e dividendos, ela rompe uma lógica que já estava estabelecida desde 96. Então nós temos um sistema que estava bem estável, que era: o sócio de uma empresa distribui lucros para ele de forma isenta, mas ele paga imposto na sua pessoa jurídica. Então, geralmente, o que que a pessoa fazia? Coloca qualquer despesa na pessoa física sem nenhuma preocupação, porque ele não tinha tributação, quando distribuísse lucro para ele, né. Às vezes fazia uma pequena confusão patrimonial, que eu já mencionei, pagando algumas despesas da empresa na pessoa física, e isso corria solto sem maiores problemas. Agora, com a tributação da distribuição de lucros, a gente tem 2 problemas. Primeiro, a gente tem um valor fixo, 50.000 mensal. Não tem previsão nessa lei de correção automática desse valor pela inflação. Ou seja, daqui 10 uma coisa é R$50.000 Hoje, 2026, outra coisa é R$50.000 daqui a 10 anos. Então, o que que vai ser esses R$50.000, né? Hoje está sendo definido que uma pessoa que tira para o seu CPF R$50.000 mensal ou 600.000 anual é considerado um cidadão de alta renda. Isso em outros países mais desenvolvidos nem é cidadão de alta renda, mas aqui no Brasil vai ser. Então, estar nessa definição com uma tabela tão engessada é preocupante, né? E aí a gente precisa começar a pensar em quais estratégias que seriam possíveis implementar para que a pessoa não pague esse imposto. Algumas porque delas na verdade é sobre o lucro, ou seja, ela já pagou vários impostos na pessoa jurídica. para que pudesse ficar esse valor. Por exemplo, no Simples Nacional é em cima do faturamento. Tem despesa lá na empresa, mas a tributação vai pegar tudo, né? Lucro presumido também vai pegar tudo. Só o lucro real que permite a dedução das despesas, né? Então, isso, se eu tributo na pessoa jurídica, eu tenho uma reforma tributária que vai aumentar a minha tributação, e eu ainda tenho uma lei acessória da reforma tributária que ainda vai tributar os lucros e dividendos que eu vou receber, e tu pensa o seguinte, ó, tu tirou da tua empresa 49.000 o ano inteiro Certo. para se cuidar e não estourar os 50.000, mas tu tinha um CDB, um Tesouro Selic, tinha alguma coisinha lá que gerou renda. Aquele rendimento entra na base de cálculo da tributação de lucros e dividendos. Então, mesmo a pessoa que está tentando, às vezes, formar uma aposentadoria com renda passiva, alguma coisa, ela vai sofrer consequência por conta dessa nova lei. E isso é outra preocupação também, né? Entendi. Então, e essa renda pode ser de aluguel, pode ser de qualquer coisa, de dividendos, de distribuição de lucro de empresa, não Se ele, importa? se ele receber, por exemplo, aluguel na pessoa física, aquela renda vai integrar a base de cálculo. Tudo que não integra está descrito na lei. Então a lei também foi mal redigida, ela tem previsão lá, mas ela prevê o que não vai ser tributado por exclusão, né? Então, LCI não vai ser tributado, LCA não vai ser tributado, fundos imobiliários não vai ser tributado, mas não vai ser tributado também até a hora que eles decidirem que não, agora a gente vai tirar essa exceção aqui da lei e tributa, sabe? Então, o avanço, quando não existe reação, ele vai sempre progredindo para tomar mais e mais arrecadação. Para buscar mais, né? Exato. E essa é uma coisa que ela é interessante, porque são interesses, né, opostos, né. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no setor
público Uhum. e no setor privado, né, trabalho hoje atualmente. Então, muitas vezes é um conflito de interesses, né, mas o que o setor privado não entendeu é que ele não gera renda nenhuma. O setor público. Desculpa, o público, lógico. O público gera 0 renda. Uhum. Ou seja, se eu fizer com que o setor privado diminua a velocidade, né, ou gere menos renda, ou eu vou ter que cobrar mais e aí eu vou matar eles, sufocar, Uhum. Uhum. ou eu vou passar a arrecadar menos, né. E esse é o segredo do sistema americano. O que que faz com que o teu poder de compra seja maior? Você Uhum. consome mais vezes, você compra mais vezes o Uhum. iPhone, mais vezes um carro novo, mais vezes você troca de casa, mais Uhum. e sempre vai tributando, então é um percentual menor, Uhum. a pessoa sente minha visão, né. Na verdade eu nem deveria dar minha opinião, né, Lucimar, mas essa é do coração. Então o que que acontece? A pessoa se sente mais feliz, o americano, ou qualquer outro país que tenha um sistema parecido, Uhum. fica às claras, a economia funciona muito mais e o governo arrecada mais. É uma regra mais simples, né, de tributação. Por que que eu Exatamente. preciso ter por exemplo, mais de 500 páginas de legislação tributária, se eu poderia reduzir isso? Para mim, uma reforma seria: olha, nós temos essa infinidade de normas e é um caos. E os outros investidores de outros países não vêm para cá por causa do caos. O que que nós vamos fazer? Simplificar. Vamos reduzir o número de impostos e vamos reduzir o valor dessas alíquotas. Mas não foi feito nenhum desses movimentos, não foi feito nem o movimento de redução, nem o de simplificação. Então, como que querem que eu acredite que a reforma tributária vai ser benéfica para quem gera renda, que é justamente a classe empresarial? Então, infelizmente, não, a expectativa não é boa desse jeito, né? Certo. E você acredita, eh que existem, né, legalmente tem como trocar a lei, tem como trocar a base de cálculo que você falou, né. E para que isso ocorra, precisa quem? O Senado aprovar, a Câmara, o que que precisa para que mude ali a base de cálculo ou as alíquotas? Então, é interessante esse assunto da base de cálculo, porque o que que a gente vê na prática? A gente vê a lei falando uma coisa e o regulamento do tributo falando outra coisa. Quem faz o regulamento não é quem faz a lei. Às vezes quem faz o regulamento é a própria autoridade que arrecada, aquele órgão ali. Por exemplo, o estado de Santa Catarina tem regulamentos dos seus impostos. Certo. O regulamento, ele não poderia ampliar o tributo. Ele só poderia especificar como que vai incidir em cada situação. Só que o que que eles fazem? Eles usam o regulamento para ampliar a base de cálculo. Então, a gente tem leis que não são muito claras sobre o que elas incidem, e a gente tem regulamentos que se aproveitam para tentar aumentar a base de cálculo. Na minha opinião, o movimento deveria ser qual? Primeiro, a lei precisa mudar e ser mais clara, ela não pode dar tanta brecha para que depois venha um órgão interessado em arrecadar e aumente a base de cálculo por meio de modificação do seu regulamento. A gente tem uma situação de grande insegurança jurídica. O que que é o cenário ideal? Eu ter uma lei clara que diga qual tributo incide, qual é a base de cálculo e quais são os critérios para estar sujeito àquele tributo. Se eu tenho clareza, eu não tenho espaço para jeitinho, eu não tenho espaço, às vezes, para um fiscal ou um órgão fazendário Interpretação. interpretar algo que vai estar ali numa zona cinzenta, né. Quanto mais clareza eu tiver, melhor para o empresário, porque daí ele se programa, ele sabe o que que ele vai fazer. Agora, quando eu não tenho clareza, daí eu tenho um ambiente perfeito para o Estado, porque aí ele sempre consegue ampliar alguma coisinha fazendo uso do seu poder, e o empresário nem sempre vai se insurgir contra, porque ele sabe os custos também de disputar. É o custo do advogado, é o custo do processo judicial, é a incerteza da decisão que vai vir. Claro. Então tudo isso entra na conta, né. É o famoso, né, estar na mira, né, Ninguém quer, né, estar no alvo, né. ninguém quer ficar Ninguém nessa quer posição. estar nessa posição, exatamente. Bom, a conversa tá excelente.
foram, acho que várias dicas, isso é muito importante, talvez não é a conversa mais legal, né, mas ela é fundamental, porque isso é o dinheiro, né, de cada empreendedor, de cada empresário, né. Uhum, Então é algo muito importante. E eu deixo sempre para a parte final, Cícero, que eu peço a dica, uma dica para cada convidado nosso. uhum. A gente falou que há uma reforma, que você falou que você estudou lá em 2003, né, e o pessoal falava e você não acreditava, então estamos falando aí de 22 anos depois, Uhum, 23, uhum. vai ocorrer a reforma. Eu percebo que tem muita gente que está preocupada, fica, apavorado. Que dica que você daria assim: "Pô, tô perdido, o que que eu faço agora?" Então, uma dica prática seria, se você investe em imóveis, tenha uma empresa dedicada à gestão de imóveis, uma holding imobiliária, uma empresa administradora de bens imóveis. Isso seria uma dica prática que já pode ser executada no início do ano que vem. Segundo, tenha um bom contador e um bom advogado para que você consiga estruturar ou reestruturar as suas operações daqui para frente, porque o sistema que existia, talvez ele já não exista mais dentro de pouco tempo. E aqueles que não se adaptarem vão sofrer mais na transição. Então, se você tem alguém que você confia que já está lhe orientando, aí seria um caminho indicado para já eh, ter uma boa perspectiva de futuro para o seu negócio. Ser pego de surpresa para quem é empresário é sempre complicado, então Com certeza. a minha recomendação é não fique esperando acontecer, pelo menos se prepare. O negócio já tem muitas incertezas, né. O negócio mais simples, eu vou sair hoje e vou vender bala na rua, já tem a Uhum, incerteza, será que eu vou vender, não vou vender, quanto que eu vou vender? Se mais depois que você vendeu, se conseguiu passar essa primeira que é mais difícil, você ainda ter incerteza de quanto que isso vai uhum. ficar para mim e quanto que é para o governo, aí fica mais difícil ainda, né. Tem um detalhe da reforma que é o tal do split payment, que significa que o dinheiro entrou na conta da empresa e já vai direto a parte do imposto para o governo. E isso pode prejudicar o caixa das empresas, e algumas empresas que trabalhavam com aquele recurso depositado na sua conta para pagar o imposto no final. Então, se você já vai ter uma retenção ali, você inclui vários elementos de insegurança na tua operação. Como que você vai lidar com isso? Isso seria um ponto importantíssimo das empresas se aperceberem e tentarem implementar soluções para não ter o caixa comprometido. Claro que é fundamental. Bom, chegou na parte final, quero agradecer o Cícero pela tua presença. A gente vai deixar o contato do Cícero e do escritório dele, que é a Favaretto e Schmidt, né, Uhum, advocacia. isso. Muito obrigado pelo teu tempo aqui, pelo teu conhecimento, e deixar aberto aí se você quiser falar mais alguma coisa para nossa audiência. Eu queria agradecer o Éder pelo convite, agradecer por ter a oportunidade de discutir esse tema. Eu sei que tem pessoas que têm opiniões bem diferentes, mas o direito é assim, ele é feito de opiniões diferentes. A gente precisa ouvir essas diferentes opiniões e ver quais daqueles fundamentos que estão mais claros e que representam aquilo que a gente acredita, né? Eu espero que os ouvintes estejam atentos nos aspectos tributários e que também defendam o seu direito de propriedade com o afinco que merece, porque você trabalhou para conquistar o que você tem. Você vai entregar de graça? Então você tem que trabalhar e você tem que lutar também para preservar. E geralmente quem vai estar à sua frente lutando por você vai ser um bom advogado e um bom contador. Beleza, obrigado. Obrigado.